Amém, meus irmãos? Boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um dos irmãos e das irmãs. Amém? Agora eu fiquei preocupado, viu? Walter falou do meu sapato e eu estou preocupado. Os irmãos vão prestar atenção mais no meu sapato do que na palavra de Deus. Vocês prometem que não vão olhar para o meu pé? Amém. Você que está nos visitando nessa noite, seja muito bem-vindo. Tem aqui um senhor, um jovem. Deus continue te abençoando. Não, pode ficar tranquilo aí. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Tem um jovem ali do lado do Wellington. Seja muito bem-vindo. Deixa eu ver passeando. Jaiane tem caminhado aqui com a gente também. Aquela senhora jovem ali, ó, irmãos, ali do lado da irmã Gevalda. Jaiane tem caminhado. Se Deus quiser, será batizada agora no final do ano, na festividade. Mas aqui, que Deus em Cristo, mais ninguém, né? Que Deus em Cristo abençoe cada um dos irmãos. Meus queridos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, amém? Na carta de Paulo aos Efésios, nós vamos dar continuidade, hoje o capítulo 5. Quero reforçar aqui o aviso de amanhã, ensaio. Nós estamos nos preparando para a nossa festividade. Peço aos irmãos que estejam intercedendo, os nossos bancos já estão na estrada, amém? Se Deus permitir, essa semana chega, no mais tardar na próxima, porque ele vem fazendo entregas desde Minas Gerais. Já tem aqui, tá bom? Irmã Daniela, a turma aí, Lília, Gessiane, a turma está bem ali, a galeria hoje está bem movimentada. Efésios capítulo 5, versos 15 a 21, estou lendo na versão NVI. Vamos juntos? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Muitos aqui presentes sabem que recentemente, nos cinemas de todo o mundo, foi lançado o filme A Forja, o poder da transformação. Você que não assistiu o filme, fique tranquilo que eu não vou contar o final do filme, mas o filme conta a história de um jovem chamado Isaiah Wright, de 19 anos, e esse jovem era viciado em duas coisas, basquete e videogame, o qual encontrava-se perdido e sem direção na sua vida. Desafiado por sua mãe, ele recebe um ultimato a encontrar rumo na sua vida profissional, ou então sair de casa. E o filme vai dizer que com o apoio de orações, inclusive da sua mãe e de algumas irmãs, esse jovem recebe a oportunidade de uma empresa de produtos esportivos, a More Fitness, onde Isaías começa a ser guiado pelo seu mentor, seu próprio patrão, Joshua More. O nome já é bem sugestivo, Joshua, da onde vem a palavra Yeshua, que era o nome que Jesus era chamado, o nome de Jesus. Maria chamava Jesus, o nome aramaico, Yeshua. E esse mentor vai trabalhar a vida de Isaías de uma maneira tal que vai mostrar a ele que quando um homem e uma mulher entendem o que Cristo fez na cruz,
e se rende à mensagem do Evangelho, essa pessoa começa a compreender que a vida dela tem um outro propósito, tem um outro sentido, e ele se rende ao Evangelho, e a vida dele muda. E o que me chamou a atenção no filme é que, à medida que esse jovem se rende a Cristo e se rende ao Evangelho, cada área da vida dele vai sendo transformada. Pessoal aqui que já assistiu pode perceber, olha, a maneira como ele lida com a mãe é transformada, a maneira como ele lida com os seus objetos, como ele arruma o quarto é transformado, a maneira como ele lida com as pessoas, inclusive com o seu pai, que ele tinha mágoa e rancor, é transformada, a maneira como ele lida com a profissão é transformado. E eu penso que a carta de Paulo aos Efésios tem esse propósito para nos ensinar, meus irmãos, que quando a gente entende o Evangelho deve tocar em cada área das nossas vidas. O Evangelho precisa transformar e trazer implicações para todas as áreas das nossas vidas. Os 3 primeiros capítulos de Efésios, Paulo vem provando de maneira contundente que Deus fez de Cristo o Senhor de toda a realidade. Quando Cristo morreu, ressuscitou, exaltado foi e assentado está ao lado direito do Pai, todo o poder foi dado a Cristo, toda a autoridade. Não existe ninguém, nem nada, em todo o universo, em toda a criação, potestades, espíritos malignos, poderes, governos, impérios, reis, que não estejam debaixo dos pés de Cristo. E quando um homem e uma mulher entendem esse fato e se rende a essa mensagem gloriosa, Paulo diz que isso precisa trazer implicações para as nossas vidas. Vimos a partir do capítulo 4, versos 7 a 16, que quando a gente se rende a Cristo, Cristo nos dá um novo propósito, meus irmãos. Cristo nos convida a viver o propósito dele, uma nova missão. Ele nos dá dons, nos dá talentos, nos dá capacidades. E qual é a resposta que Cristo quer ouvir de nós? Eis-me aqui, Senhor. É o Senhor que manda na minha vida, é o Senhor que manda nos meus dons, é o Senhor que manda nos meus talentos. Vimos que a segunda implicação que Paulo traz, a partir do capítulo 4, verso 17 a 24, é que a nossa vida começa a gradativamente ser transformada de dentro para fora, de sorte que os nossos pensamentos são mudados, e começamos a pensar a vida, a raciocinar a vida, a mentalizar a vida, não segundo os padrões mundanos e culturais deste mundo que jaz no maligno, mas segundo o Evangelho da graça e do poder de Deus, meus irmãos. E começamos a pensar a vida, cada detalhe dela, segundo o Evangelho glorioso de Cristo. A terceira implicação que o apóstolo Paulo traz para nós, à luz do capítulo 4, versos 25 a 32, Paulo traz exemplos práticos de como essa transformação acontece. Ele fala, por exemplo, que em Cristo Jesus nós somos libertos da falsidade para a verdade, da ira para a mansidão, da desonestidade para a generosidade, da maledicência para a prática de trazer palavras de graça que curam, que transformam, que edificam, que exortam, que encorajam. E começamos a sair da amargura, do rancor, do ódio, para o perdão. Semana passada nós trabalhamos uma quarta implicação, à luz de Efésios capítulo 5, versos 1 a 14. Paulo diz que se Jesus de fato é o nosso Senhor, meus irmãos, precisamos viver como filhos amados e como filhos da luz. Não tem como a gente afirmar de um lado, eu sou o filho amado, eu sou a filha amada de Jesus, de Deus, e por outro lado nós não reproduzimos, não imitamos ao nosso verdadeiro Pai que é o Senhor. Paulo fala que nós antes éramos filhos das trevas, mas hoje em Cristo Jesus somos filhos da luz. Por isso o apóstolo Paulo diz, então vivam como filhos da luz.
Não desperdice a vida de vocês na imoralidade sexual. Paulo diz: fujam da imoralidade sexual. Não vivam a vida de vocês gravitando em torno da cobiça, da avareza, do ter mais, do conquistar mais. Se satisfaça em tudo aquilo que Cristo conquistou por você na cruz do Calvário. E Paulo fala que nós precisamos pensar como os filhos da luz e rejeitar os pensamentos, os padrões mentais dos filhos das trevas, que a gente não é mais e não pertence mais a esse grupo. Por mais que vivamos entre eles, nós somos os filhos de Cristo, de Deus. Hoje, em resumo, nós falaremos uma quinta implicação. Em resumo, falaremos que o senhorio de Cristo resulta numa vida vivida em sabedoria, no poder do Espírito Santo. Eu vou repetir: o senhorio de Cristo, o senhorio de Jesus na minha e na sua vida, resulta numa vida vivida em sabedoria, no poder do Espírito Santo. Então, com sua Bíblia aberta, por gentileza, eu gostaria de trazer algumas implicações para nós. Em primeiro lugar, Paulo fala de uma nova maneira de viver a vida em sabedoria. Veja comigo os versos 15 a 17, por gentileza, que ele diz assim: primeiro imperativo de Paulo: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, de Cristo. Você já percebeu aqui nesses versículos que a grande preocupação do apóstolo Paulo, não só nesses versículos que nós lemos, mas em toda a carta. Você que tem estudado Efésios, os homens têm feito isso, Projeto Aqueça um Bebê fez isso, e eu não sei se você que não faz parte desses grupos está fazendo isso, leitura em Efésios, você vai perceber que a grande preocupação de Paulo nessa carta é como a igreja vive. Porque como nós vivemos revela quem é o nosso Senhor. A maneira como nós vivemos revela quem de fato manda nas nossas vidas. A nossa agenda, as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos pensamentos revela quem é o Senhor das nossas vidas. Então, a grande preocupação do apóstolo é: como é que vocês estão vivendo? Veja comigo, por exemplo, logo no capítulo 4, verso 1, Paulo diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes, imploro, em outras palavras, que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Se a gente pular para o capítulo 4, para o verso 17 do capítulo 4, Paulo vai dizer o seguinte: não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Não vivam mais como as pessoas que não servem a Cristo, que não têm a Jesus como Senhor de suas vidas. Se a gente for para o capítulo 4, verso 22 a 24, Paulo vai dizer enfaticamente: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, do velho Adão, que se corrompe, melhor dizendo, por desejos enganosos. Verso 24: a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. E se a gente for, por exemplo, o capítulo 5, verso 1, Paulo diz: vivam em amor. Se a gente for para o capítulo 5 ainda, verso 8, Paulo vai dizer: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor, então vivam como filhos da luz. A grande preocupação do apóstolo é: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Examinem, percebam, tenham bastante atenção na maneira como vocês vivem. Paulo está dizendo com essas palavras aqui, meus irmãos, Paulo está instruindo aqueles irmãos de que eles devem observar, discernir
as realidades da vida de maneira cuidadosa e diligente. É um viver atento às realidades espirituais. É viver de maneira atenta, cuidadosa, percebendo os atalhos, percebendo as armadilhas, percebendo as seduções, percebendo as tentações, que Paulo vai dizer no capítulo 6 de Efésios, que o diabo, o nosso verdadeiro adversário, arma ciladas para tirar o seu foco, para tirar as suas forças, para tirar a sua atenção, para tirar o seu vigor, para lhe botar na lona. Paulo está dizendo: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E aí então ele complementa, no capítulo 15 ainda, que existe duas maneiras da gente viver: ou nós somos insensatos, ou nós somos sábios. Então ele diz que não sejam como insensatos, porque insensatos vocês eram antes de Cristo. Não sejam como tolos, cegos espiritualmente, vazios. Não sejam como insensatos, mas como sábios. E a grande pergunta que nós poderíamos fazer para Paulo: Paulo, quais são as características, ou quais são as evidências que ele traz aqui para nós, de uma vida sábia? Porque ele está fazendo um grande contraste aqui, meus irmãos. Se de um lado existe o estilo de vida insensato, que não tem a ver com simplesmente estarmos inseridos numa religiosidade, fazemos parte de uma religião, porque nós podemos fazer parte de uma religião e ainda assim o nosso coração ser insensato. Mas a transformação acontece quando um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, de fato se rende ao senhorio de Jesus, e aí então Jesus, o verdadeiro sábio, detentor de toda a sabedoria, nos transforma em pessoas sábias. Quais são essas características? Duas. Paulo identifica aqui: primeiro, pessoas sábias aproveitam as oportunidades do Senhor. Veja comigo o verso 16, porque ele diz: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Paulo dá um imperativo: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E então ele dá o gerúndio, a maneira como a gente deve viver, aproveitando. Aproveitando o que, Paulo? Ao máximo cada oportunidade. Talvez aí na sua versão a palavra esteja redimir. Redimir os tempos, porque os dias são maus. Essa tradução, que é de João Ferreira, ela literalmente traz o sentido, ou o significado da palavra. Aproveitar, literalmente significa redimir, resgatar, libertar o tempo perdido. Mas o sentido é a gente aproveitar as oportunidades, e a palavra oportunidade aqui é importante, porque é a palavra tempo. É por isso que tem versões que diz redimir o tempo. E você talvez já ouviu falar que no grego existe duas palavras que significam tempo. A primeira é cronos, da onde vem a nossa palavra cronômetro, cronologia. Cronos é esse tempo normal que a gente vive, de 24 horas, todos nós vivemos esse tempo de 24 horas, sim ou não? Todos nós temos 24 horas por dia, é esse tempo. Mas existe a palavra kairos, e a palavra que Paulo usa aqui para tempo não é cronos, não é esse tempo normal, comum, que todas as pessoas vivem. Mas a palavra que Paulo traz aqui é o kairos. E o que é kairos? Kairos, a ideia de kairos é o tempo na perspectiva de Deus. É um momento especial criado pelo próprio Deus, uma oportunidade, uma situação em que Deus age para mudar a nossa vida, ou a vida das pessoas à nossa volta. É a intervenção divina no cronos, é o que Deus está fazendo no cronos, é o que Deus está fazendo de segunda a segunda, na vida de homens e mulheres comuns, como eu e você. E Paulo está dizendo que pessoas sábias conseguem fazer a leitura
leitura da história, do tempo, da semana e perceber o que Deus está fazendo nas nossas vidas e nas vidas das pessoas à nossa volta. Pessoas insensatas vivem somente no cronos. Trabalhar, ganhar dinheiro, criar filhos, comprar, vender, negociar, comer, dormir, praticar sexo. Pessoas que vivem no cronos só se preocupam nas coisas do aqui e do agora. Paulo está dizendo que pessoas sábias, além de fazer tudo isso, que não é errado, diga-se de passagem, elas conseguem perceber o kairós de Deus nos momentos mais simples e ordinários do nosso dia a dia. Pessoas que conseguem ter sensibilidade para perceber o que Deus quer fazer na minha vida. Qual é o tempo de Deus para mim agora? Pessoas que conseguem fazer as perguntas certas. Por que Deus colocou essa pessoa no meu caminho? Por que Deus me colocou para trabalhar nessa empresa? Por que Deus fechou aquela porta e abriu essa? Por mais que eu quisesse aquela ali, Deus abriu a de cá. Por quê? Pessoas insensatas, elas não fazem essas perguntas. Pessoas sábias, elas têm sensibilidade para perceber o mover do Espírito Santo. E talvez você se pergunte aqui, pastor, como é que a gente pode perceber o que Deus está fazendo, o kairós do Senhor? Não tem receita de bolo, a Bíblia é clara. Pessoas que não oram, pessoas que não refletem na palavra de Deus, pessoas que não têm momento de solitude, uma palavra que está em desuso, pessoas não conseguem, a gente não consegue mais ficar só com a gente mesmo. Tem que estar sempre com o celular nas mãos. A gente tem um grande problema em ficar sozinho com a gente mesmo, tem que ser sempre um barulho, solitude, que o Jesus fazia, ele se isolava para perceber a vontade de Deus, para perceber a direção de Deus, para perceber a agenda de Deus. Segundo lugar, Paulo diz que pessoas sábias compreendem a vontade do Senhor. Verso 17. Diz assim, portanto, Paulo repete mais uma vez, não sejam insensatos, não sejam tolos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Paulo está dizendo, nós precisamos procurar compreender a vontade de Deus. Qual é a vontade do Senhor? Perceba que ele está falando de Cristo, do Senhor, que a gente diz que de fato é o nosso Senhor. Compreender qual é a vontade do Senhor, porque o nosso Senhor Jesus, Ele tem vontades, Ele tem desejos, Ele tem planos para a sua vida, Ele tem propósito, Ele tem direção, Ele tem projeto, Ele tem um caminho, Ele tem uma missão, Ele tem uma vocação. O Senhor tem uma vontade, meus irmãos, e pessoas sábias, elas procuram compreender qual é a vontade do Senhor. E sabe o que me chama a atenção aqui? Porque nessa passagem aqui que Paulo traz, porque via de regra, quando a gente fala assim, compreender a vontade do Senhor, ou viver a vontade do Senhor, via de regra a gente tem uma postura assim meio que mística. A gente espera que um anjo nos desperte de madrugada e diga, meu filho, minha filha, essa é a vontade do Senhor para a sua vida. Ou senão a gente espera que a gente vá numa reunião, onde tem as irmãzinhas do coque, as irmãzinhas do Pentecoste, que revele para nós, olha, eis que eu te digo, a vontade do Senhor para a tua vida é isso, é aquilo. A gente fica esperando que Deus se manifeste de maneira mística, mas Paulo não está dizendo nada disso. Porque Paulo, além de colocar o verbo aqui no imperativo, procurem
compreender a vontade do Senhor, é uma ordem que Paulo está dando. Um discípulo, um homem e uma mulher que de fato é discípulo, deve obedecer essa ordem, procurar a vontade do Senhor. O verbo aqui está na voz ativa, é você, sou eu, que devemos procurar. Qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas? Qual é de fato a vontade do Senhor para o seu casamento? Qual é de fato a vontade do Senhor para o seu ministério? E eu vou lhe dizer uma coisa aqui. Eu não sou vendedor de sonhos. Eu não sou desses pregadores que massageiam o ego. Viver a vontade do Senhor pode custar a você algo caríssimo. Mas é o melhor lugar que devemos estar. Me vem à memória a história de um missionário americano. Talvez muitos aqui já ouviram falar desse homem. O pai dos presbiterianos aqui no Brasil. O homem que plantou a primeira igreja presbiteriana aqui no Brasil. Ashman Green Simonton. Era um missionário americano, um jovem missionário americano. E ele foi formado num dos principais seminários teológicos nos Estados Unidos. E ele foi grandemente impactado pela mensagem, ou um dos sermões de um grande homem de Deus que viveu no passado, no século XIX, Charles Hodge. E ele, quando ouviu essa mensagem, ele tomou a decisão de perceber que Deus estava conduzindo ele para o Brasil. E muitos tentaram demovê-lo dessa arriscada empreitada, uma vez que precisaria renunciar ao conforto da sua casa, a riqueza da sua nação, e vir para um país pobre. Estamos falando do Brasil, século XIX, um país pobre, sem estrutura, no submundo, e cheio de endemias, de doenças. Muitos tentaram demovê-lo dessa decisão, mas quando essas pessoas tentavam convencê-lo, a resposta que ele dava era: está escrito no seu diário, o lugar mais seguro para um homem é estar no centro da vontade de Deus. O lugar mais seguro para um homem estar, o lugar mais seguro para uma mulher estar, é no centro da vontade do Senhor. E esse homem morre com 34 anos, mas deixa uma igreja plantada, a primeira igreja presbiteriana aqui no Brasil. Uma igreja que tem abençoado a nossa nação, tantas pessoas se convertendo por meio do ministério presbiteriano, e tudo começou porque um homem, um jovem de 34 anos, tomou a decisão de estar no centro da vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Qual é a vontade do Senhor para o seu ministério, para o seu chamado? Se nós estamos esperando dias fáceis, cenários oportunos, de bonança, para estar, para fazer, para se envolver na vontade do Senhor, nós vamos nos frustrar, meus irmãos, porque a vontade do Senhor, ela custa caro para nós. Manter um casamento diante do Senhor vai custar caro para nós. Vai demandar renúncia de você, homem, vai demandar renúncia de você, mulher. Não pense que somente você orar, somente você clamar ou pedir oração, que as coisas vão mudar. Se a gente não se transformar, se a gente não clamar a Cristo, nada vai mudar na nossa casa, nada vai mudar na vida dos nossos filhos.
Se a gente não se colocar e compreender qual é a vontade do Senhor para as nossas famílias, para o nosso ministério, se você está esperando um cenário favorável para o seu ministério, se você está esperando ser reconhecido no seu ministério, você vai naufragar. Mas se você se colocar nas mãos do Deus Todo-Poderoso, Ele vai te sustentar, Ele vai te prover, Ele vai te guiar, Ele vai te dar força, porque Ele é o teu Senhor. Louvado seja Deus. O lugar mais seguro para se estar, meus irmãos, é no centro da vontade de Deus. Onde é que Paulo está? Quando ele está escrevendo essa carta, onde é que Paulo está? Quem lembra? Quem lembra? Onde é que Paulo se encontra no exato momento em que ele está escrevendo essa carta aos Efésios? Ele está algemado 24 horas a um soldado romano. Por quê? Porque tomou uma decisão na sua vida. Está no centro da vontade de Deus. Ah, meus irmãos, vamos para a segunda parte. Porque Paulo fala primeiro de sabedoria, mas agora ele fala de poder. Que nós temos que ter um novo poder para viver. E esse poder é o poder do Espírito Santo. Veja comigo o verso 18. Paulo diz assim: não se embriague com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Paulo está fazendo aqui mais outro contraste. Quem se lembra do primeiro contraste? Insensatos versus sábios. O segundo contraste que Paulo está fazendo é embriagados pelos vinhos desta vida versus pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas insensatas vivem embriagadas pelos vinhos desta vida. Pessoas sábias buscam o enchimento do Espírito. E quando Paulo fala de vinho aqui, Paulo não está falando apenas do vinho quanto bebida, que de fato é um depressivo que nos rouba da realidade. Mas Paulo está falando de tudo aquilo que vem na nossa vida para nos entorpecer, para nos furtar da realidade, para que a gente não perceba o que Cristo está fazendo em nós e por meio de nós. Por exemplo, o médico, o doutor Drauzio Varela, ele escrevendo certa feita, ele diz o seguinte: muita gente imagina que comportamentos compulsivos estão apenas associados a drogas, como álcool, maconha, cocaína e nicotina. Muita gente pensa, fulano é viciado. Pensa logo, fulano é viciado em álcool, fulano é viciado em drogas. Mas aí o doutor Drauzio Varela diz o seguinte: mas a compulsão pode estar ligada a outras situações que provocam prazer, como fazer compras, trabalhar sem descanso, usar o celular, assistir televisão, ou passar horas em frente do computador. E tantas outras compulsões dos nossos dias, da nossa época. Compulsão para comer, compulsão para beber, compulsão para estar no celular, compulsão das redes sociais, compulsão de comprar, de vender, compulsão sexual. Todo tipo de compulsão, meus irmãos, é uma espécie de vinho que o diabo coloca no nosso caminho, na nossa caminhada, como uma cilada, como uma armadilha, para nos furtar de uma vida sábia, de uma vida vivida no poder do Espírito Santo. E Paulo está dizendo: não se embriague com estes vinhos, porque estes vinhos levam à libertinagem, levam a vida disfuncional, desconectada dos caminhos, dos propósitos e da vontade do Senhor. Não se deixe se embriagar.
Se tem uma coisa que tem embriagado os nossos dias, é a ideia da liberdade. Pessoas querem fazer o que querem, do jeito que querem, da maneira que querem. E quantos cristãos estão vivendo a vida cristã embriagados com essa ideia de autonomia, de independência? Não se submetem à palavra de Deus. Não se deixam moldar, não se deixam confrontar, não se deixam admoestar, não se deixam repreender, não se deixam questionar, não se deixam moldar pela voz onipotente de Cristo. São pessoas embriagadas com o vinho da liberdade, e Paulo está dizendo: não se deixem embriagar. Então ele diz: mas deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. E analisando essa simples expressão, deixem-se encher pelo Espírito, 4 realidades aqui a gente pode aprender. Em primeiro lugar, ser cheio do Espírito Santo é a vontade de Cristo para a sua vida. Por quê, pastor? Porque é para a minha vida, não é apenas para alguns, como dizem os pentecostais, somente alguns são batizados ou cheios do Espírito, e não todos. Não, porque a palavra aqui, o verbo deixem-se encher, é uma ordem que Paulo está dando para todos. É para mim, que sou pastor, eu preciso me encher todos os dias do Espírito Santo de Deus. É para você, que está aqui nessa noite, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Não tente viver a vida sem o poder do Espírito Santo. Não permita que você lide com as realidades da sua vida sem o poder do Espírito Santo, porque se você e eu lidarmos com a realidade da vida confiando no nosso poder, na nossa capacidade mental, a gente vai cansar, a gente vai infartar. Porque o único poder que nos ajuda a enfrentar uma crise num casamento e permanecer ali casado, a enfrentar uma crise com o filho ou a filha que está causando dor de cabeça e permanecer firme no Senhor, a enfrentar um plano que foi frustrado. Você planejou algo, você quis algo e Deus disse não. Tem muito cristão que se frustra. Sem o poder do Espírito, a gente sucumbe e a gente não suporta. É para mim, é para você. Segundo lugar, Paulo diz: ser cheio do Espírito Santo é a vontade de Cristo para toda a igreja. É para todos nós, é para pastor, é para diácono, é para diaconisa, é para ministério de louvor, para homens, para mulheres, para adolescentes, para jovens, para todos. O verbo está no plural. Paulo está dizendo: enchei-vos, deixem-se encher pelo Espírito. Terceiro lugar, ser cheio do Espírito Santo é uma ação sobrenatural de Cristo sobre a igreja. E isso aqui é importante. Por quê, pastor? Porque o verbo deixem-se encher, para mim a NVI acertou na tradução, o verbo está na voz passiva, nós somos passivos. Não sou eu que me encho do Espírito Santo, é Cristo que me enche do Espírito Santo. Então eu preciso buscar, eu preciso pedir, mas a ação é de Deus, é Ele quem derrama sobre nós o Espírito Santo de Deus. A grande pergunta é, essa tem sido um dos temas das nossas orações? Você tem orado por isso, meus irmãos? Você tem orado para ser um marido mais cheio do Espírito Santo? Você tem pedido isso a Deus? Você tem pedido para ser uma esposa mais cheia do Espírito Santo? Diante de uma crise, diante de um dissabor, nós estamos clamando: Espírito Santo, me enche para enfrentar, me enche para resistir, me enche para perseverar, me dá força. Eu não quero fugir, eu não quero escapar, eu quero permanecer no centro da tua vontade, mas eu preciso do teu poder. Você tem orado por isso? Tem orado mesmo? Ou tem vivido assim de maneira displicente,
Deixa comigo, eu resolvo. É no meu braço, se eu gritar alto, minha mulher vai atender. Se eu pirraçar, meu marido vai me atender. Basta eu pirraçar ele. É assim? É no seu poder? Quarto lugar, ser cheio do Espírito Santo é uma realidade que deve ser vivida constantemente. Constantemente. Por quê, pastor? Porque o verbo está no tempo presente. Paulo está dizendo, em outras palavras, que eu e você devemos buscar todos os dias viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Não é algo pontual. Não é algo que acontece única e exclusivamente. Aconteceu comigo numa vigília, quando eu estava no monte, quando eu estava no ciclo de oração, aconteceu, eu fui cheio do Espírito Santo. Não acontece mais. Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo, deixem-se encher, deixem-se encher, deixem-se encher, deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus, hoje, amanhã, no mês que vem, no ano que vem, até Cristo voltar. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Porque eu e você só vamos resistir às astutas ciladas do diabo, segurando a espada do Espírito, cheio do Espírito Santo de Deus. E o que é que o Espírito Santo produz na vida de um homem, de uma mulher, de uma igreja? Paulo diz, em primeiro lugar, adoração. Verso 19. O que é que uma pessoa cheia do Espírito Santo produz? Quais são os frutos? Paulo diz, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, adoração. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que adora. E eu acho interessante, porque Paulo fala de salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando, e a gente pensa que somente Paulo está se referindo a cânticos. Mas as palavras que Paulo usa aqui têm a ver com cânticos, aquilo que a gente canta. Mas cadê os instrumentistas aqui dessa noite? Walton, olá, Alex, Joel, baterista, Lucas, Vitor. Mas Paulo também se refere ao som que sai dos instrumentos. Paulo está dizendo que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que adora com instrumentos, com cânticos, com expressões. De que forma? De todo coração ao Senhor. Não é uma adoração fria, não é uma adoração automatizada, sem ter a reflexão do que estamos cantando ou tocando. Muitas vezes a gente não sabe nem o que nós estamos cantando, as implicações de que nós estamos cantando. Paulo está dizendo, louve ao Senhor com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e louvando de coração a quem? Ao Senhor, o nosso Senhor, que está sentado no alto e sublime trono sobre todos. Ele é Senhor, e a igreja adora, e a igreja louva, e a igreja canta, porque Ele é o Senhor. Segundo lugar, Paulo diz que a vida do Espírito Santo produz gratidão. Verso 20, Paulo diz assim, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas. Você já pegou aqui, né? Por todas as coisas. Até quando Deus diz não para nós, nós devemos agradecer. Porque como nós não enxergamos além da curva, só Deus enxerga, Ele está vendo lá. E quando Ele diz não, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela se curva, ela adora e ela agradece. E ela agradece ao Senhor por todas as coisas, pelo que o Senhor
agradece a Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, por todas as coisas. E Paulo, meus irmãos, a carta de Paulo, Paulo já começa, você se lembra, Paulo já começa metralhando, trazendo como uma cachoeira de bênçãos o que Deus deu para nós. Ele já começa assim o capítulo 1, verso 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Paulo já começa a carta adorando, Paulo já começa a carta agradecendo, e nós só agradecemos a Deus. Nós só agradecemos a Deus quando de fato estamos satisfeitos em tudo o que Ele já nos deu. Quando a gente não compreende o que temos em Cristo Jesus, quando a gente acha que a grande obra de Deus assim para nós é nos dar uma família assim bem alinhadinha, bem certinha, com tudo no lugar, um emprego assim maravilhoso, casa própria, carro no lugar, saúde plena, doença Deus é mais, não pode bater, Deus está cuidando. Se você pensa que a grande obra de Deus na sua vida é essa aí, você não compreendeu quem é o Senhor Jesus Cristo, que Paulo está trazendo aqui. Porque o que Deus te deu em Cristo é muito maior. É muito maior. E quando você e eu compreendemos isso, pelo Espírito Santo, a gente agradece. E por último, e para mim o mais importante de todos, os frutos do Espírito Santo, o mais importante de todos, na minha opinião, e o que mais encontra a resistência dos homens e mulheres dos nossos dias. O versículo 21. A vida no Espírito produz submissão. O verso 21 diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Para mim é claro e evidente, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, meus irmãos, mas que não ouve ninguém, não obedece ninguém, não tem nenhum tipo de liderança sobre ela, não gosta de ser admoestado, exortado, pastoreado, mentoreado, discipulado, ensinado. Essa pessoa pode fazer o que quiser, ela pode subir nos bancos, dar cambalhota aí na igreja, passar por debaixo das cadeiras, subir no teto, ela pode fazer o que quiser. E as pessoas dos nossos dias dizem: fulano é cheio do Espírito Santo, olha lá, está dançando desde que o culto começou, olha o sapateado, olha o repleplé, olha as jarradas de línguas estranhas. Mas dentro de casa, o marido não ouve a esposa. Toma decisões sem sentar na mesa com a esposa. A esposa toma decisões sem sentar na mesa com o marido. Não obedece ao esposo. Filhos que não obedecem pais, não obedecem professores, não obedecem avós. Paulo diz: você não é cheio do Espírito Santo. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é submissa. Não é subserviente, eu não estou dizendo isso. Mas ela é submissa. Por que ela é submissa? Porque quem é o Senhor dela é Cristo. Paulo diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo.
E o Cristo que nós confessamos que é o nosso Senhor, diz Paulo no capítulo 2 de Filipenses: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, e Ele é Deus desde toda a eternidade, amém, irmãos? Ele é Deus, Ele está acima de tudo e de todos, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Ele não se apegou a essa condição de divindade, de autoridade, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o nosso Senhor. E é esse Jesus que pode nos encher com o seu Espírito Santo e nos dar poder para sermos submissos, para sermos humildes, para ouvirmos, para ponderarmos, para nos deixarmos moldar por uma liderança. A grande pergunta que eu faço aqui nessa noite: nós temos essa vida sábia? Nós temos essa vida vivida no poder do Espírito? Uma vida que consegue perceber o que Deus está fazendo no Cronos? Uma vida que está toda hora procurando qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Uma vida que adora, que agradece, que serve. O Senhor Jesus Cristo está aqui nessa noite, meus irmãos. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. E Ele pode nos dar esse poder. Se a gente se arrepender, se a gente pedir: Deus, me perdoa. Me perdoa por todas as vezes que eu vivi de maneira displicente. Por todas as vezes que eu vivi de maneira embriagada, entorpecida pelas coisas dessa vida, Senhor. Ele está aqui nessa noite, meus irmãos. E a pergunta que eu faço para você que ainda não se rendeu a Jesus Cristo como seu Senhor, porque se você não se render a Jesus como seu Senhor, você vai perpetuar a sua vida de tolo, de insensato, de embriagado. E a vontade do diabo, de Satanás, é que você continue embriagado pelas coisas dessa vida, com medo das coisas que você acha que vai perder em se render a Cristo. O Espírito Santo está aqui clamando: se você quiser nessa noite, eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não se rendeu a Jesus e que queira se render a Jesus? Eu quero orar por você aqui juntamente com a igreja. Nós vamos participar da Santa Ceia. Pode ser uma noite de recomeço para você. Uma noite de recomeço. O Espírito Santo habitando em você, não tem algo melhor do que isso. Amém? Se não tem, eu gostaria de chamar o pessoal do Ministério de Louvor. Convidar os diáconos, as diaconisas, os pastores dessa igreja. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Amém? Enquanto o pessoal
O pessoal do Ministério Louvor vai chegando. Você que vai participar da ceia, se coloque de pé, para a gente estar